Bem-vindos ao Departamento de Educação Cristã, bem-vindos à Igreja Pentecostal no Brasil, aqui no bairro do Mutirão, sob a liderança do pastor Lúcio Lima. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, para darmos continuidade aqui à nossa série de estudo, tudo que eu preciso saber para ser salvo. Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouco sobre eu preciso ouvir a palavra de Deus, onde nós falamos sobre a importância de ouvir o Evangelho, de buscar a palavra, o entendimento, a compreensão acerca do reino de Deus, acerca da misericórdia, da graça de Deus, acerca da salvação. Acima de tudo, da transformação do homem por meio do Evangelho. Nós falamos também um pouco sobre eu preciso crer em Jesus Cristo como o único Deus, um Deus que se esvaziou, tomou a forma de homem e, tomando a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, subjugando a natureza transgressora, pecaminosa do homem por meio do seu corpo e assim fazendo a purificação do homem. E hoje nós vamos falar, na nossa terceira lição, eu preciso me arrepender. Nós vamos falar sobre eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Nós temos que ter em mente que há uma pequena diferença entre me arrepender e converter. Então, por que eu preciso do arrependimento? Por que eu preciso me arrepender? Pelo simples fato de que o homem tem uma única certeza. E qual é essa certeza? A de que seus dias neste mundo são limitados. E o que fazemos em vida, isso vai repercutir no mundo vindouro. Então, a certeza que nós temos é que nós somos seres finitos enquanto estamos aqui neste mundo, enquanto estamos vivendo nessa terra. Nós temos um início, nós temos um meio e um fim de existência. Mas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, praticamos, tudo aquilo que nós projetamos, isso vai dizer no fim da nossa jornada. Eu sempre gosto de falar que a morte, ela não é o fim, mas é apenas uma passagem de nível, ou seja, eu estou passando para um outro nível de existência, e aí eu só vou saber se esse nível de existência, esse novo nível de existência, ele vai ser melhor ou pior de acordo com aquilo que eu tenho feito neste nível. É como se fosse num joguinho de videogame, quando você passa de uma fase para outra. Quantas vidas você passa para outra fase, você está levando 2, 3 vidas? Quanto percentual de barrinha de energia você está levando para outra existência? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Ou seja, eu sei que meu tempo nessa terra é limitado, eu sei que eu preciso fazer algo para que a minha existência não seja em vão desse mundo. E, acima de tudo, fazer aquilo que é necessário para que, quando eu passar para o próximo nível de existência, quando eu ultrapassar a barreira da morte, eu possa ter a consciência de que o que foi feito nessa existência foi o suficiente para que eu tenha forças, para que eu tenha mais energia, para que eu tenha mais vidas na próxima fase da minha existência. Então, outro fato importante, é por isso que quando a gente fala que as nossas ações, ela repercute no mundo vindouro, A Bíblia fala muito bem sobre o julgamento, sobre o que nós haveremos de enfrentar depois da morte. Em Hebreus fala que ao homem cabe morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Mas a gente não está falando em juízo, nós estamos falando aqui em conversão, em arrependimento e conversão. Nós estamos falando deste mundo, desta vida. Então, outro fato importante é o de que, como por um homem, isso aqui é um ponto importante, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, Ou seja, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, Por isso que todos pecaram. É o que nós encontramos lá em Romanos capítulo 5, versículo 12.
Então, assim sendo, Jesus, no episódio em que alguns estavam comentando a morte de uns galileus, né, de cujo sangue Pilatos misturou com os sacrifícios, né, ele disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes que, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais de vós que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, não. Eu vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É o que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 13, versículo 1 e 3. Então observe que Jesus Cristo, ele explica, né, o fato de que, por causa do pecado, né, a morte entra, né, no mundo e ela reina sobre os homens. Mas aí, quando Jesus vai falar sobre isso, quando as pessoas estavam julgando, né, tanto os galileus, como os outros judeus que morreram da queda da torre de Siloé, ele pergunta: olha, se vocês não se arrependerem, né, se ele fala, se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês vão morrer. Por quê? Porque a morte, ela está para todos, ou seja, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós teremos um fim, um dia nessa existência. Mas o que vai ser o diferencial em nossas vidas, o que vai diferenciar, o que vai ser fundamental para nós é o que nós fizemos com nossa existência. Ou seja, será que nós soubemos conduzir a nossa vida neste mundo? Será que nós tivemos a sabedoria de fazer as coisas corretas? Será que nós fomos sábios o suficiente para reconhecer quando nós não fizemos o que era para ser feito? Então são coisas que nós precisamos fazer uma reflexão. Quando Cristo ele traz isso para uma realidade mais próxima das pessoas: olha, se vocês não se arrependerem, olha, se vocês não mudarem de pensamento, se vocês não mudarem de conduta, se vocês não repensarem a vida de vocês, vocês vão morrer da mesma forma como essas pessoas morreram. Ou seja, vocês vão ter um fim. Então, por esse motivo, todos nós precisamos nos arrepender. E não só o arrependimento, mas nós precisamos nos converter para que sejamos aceitos por Cristo, pois o arrependimento é o reconhecimento de nossa real condição. E a conversão é a mudança de consciência, é a mudança de ações. Então esta foi e continua sendo a missão do cristão, né? Quando nós olhamos lá para Atos, no capítulo 3, versículo 19 e 20, né? E Jonas, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu pegar aqui. Em Atos, capítulo 3, versículo 19 até o versículo 20, ele diz o seguinte: diz assim: portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Assim vocês poderão alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Messias que havia destinado para vocês. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca dos seus santos profetas. Então observe que os discípulos eles falam sobre
arrependam-se e convertam-se. Ou seja, o arrependimento ele é seguido do converter-se. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. Ou seja, é uma atitude, é uma decisão, é uma forma que nós temos de dizer, olha, não, já chega, eu preciso tomar uma atitude, tomar uma decisão do que eu quero realmente, né? Então, quando ele fala aqui, portanto, arrependam-se e convertam-se para que os pecados de vocês sejam perdoados. Então, não basta apenas se arrepender. Eu preciso me converter. Por quê? Porque a conversão é essa mudança de atitude, a mudança de direção. E quando nós mudamos de atitude, mudamos de direção, nós somos aperfeiçoados, ajustados, nós somos moldados segundo a semelhança de Cristo. Isso vai eliminando de nossa existência a culpa, vai eliminando de nossa existência a sensação de que eu estou em falta. Por mais que muitas das vezes isso são impressões que muitas das vezes são postas, são colocadas sobre nós, mas que na realidade elas vão sumindo à medida em que nós vamos tendo consciência do que precisa ser feito. Por isso que nós falamos da importância da mudança de pensamento, da mudança de consciência. Quando nós olhamos lá em Jonas, capítulo 3, versículo 5, 10, quando o profeta Jonas anuncia, né, o fim de Nínive, anuncia o juízo de Deus sobre Nínive, o rei, ele entende a mensagem e ao entender a mensagem ele toma uma decisão, ou seja, ele se arrepende dos atos cometidos e levanta um jejum nacional onde todos deveriam jejuar, até os animais. Olha só, uma mudança de atitude, um arrependimento que leva a uma conversão. E é interessante que Nínive, no período desse rei, ele foi poupado por Deus, porque Deus viu, né, no coração de todo aquele povo um arrependimento sincero. Jonas, ele teve problema sério com Deus porque Jonas sabia. É interessante que muitas pessoas pregam, né, falando que Jonas era covarde, que era não sei o que é assim, desobediente. Não, porque Jonas sabia que o povo, diante da mensagem de Deus, se converteria. E na realidade Nínive era uma cidade tão idólatra, tão maligna, que dentro do coração de Jonas o desejo dele era que Nínive se explodisse, né? Na realidade, quando Jonas decide pregar, ele prega sabendo que o povo se converteria. E aqui há um ponto importante que muitas pessoas não notam acerca de Jonas. Jonas é um tipo de pregador ideal. E aí você pode me dizer, mas como assim ideal? Porque Jonas tinha convicção daquilo que ele estava anunciando. Jonas pregava sabendo que as pessoas iam se arrepender. Hoje, muitos pregadores pregam apenas para tentar angariar membros para a sua denominação. Não existe mais convicção da sua mensagem. Qual é a convicção? A convicção de transformação, de mudança, a convicção de salvação, a convicção de arrependimento. Os pregadores pregam com sua convicção de que eles vão conseguir não pessoas para o reino de Deus, mas conseguir pessoas para a sua congregação, mais contribuintes, mais pessoas que vão contribuir com a obra e assim também contribuir com ele. A preocupação dos pregadores muitas das vezes não está direcionada à preocupação que Jonas tinha, porque por mais que turrão que ele fosse, Jonas sabia que se ele pregasse, as pessoas se converteriam, se arrependeriam. Então, se nós olharmos por esse ponto, né, nós vamos entender que o arrependimento ele também foi pregado, né, e difundido bastante também por João Batista, né? E depois de João Batista, o próprio Cristo
ele continua a anunciar o arrependimento, né? O alerta que Cristo faz sobre a necessidade do arrependimento é tão profundo que ele menciona um julgamento onde um povo que foi destruído pelos seus pecados, né, se levantaria, né, contra aqueles que ouviram a voz do Evangelho e não se arrependeram, né? E o pior de tudo, que esse julgamento levaria à condenação desse povo, né, pelo testemunho de que um dia uma geração, né, uma geração desse povo, né, ouviu aliás, ouviu e outra não, por mais que tenha ouvido, não levou em consideração, né? No caso aqui nós estamos falando de Sodoma e Gomorra e de Nínive. Nínive se levantará no juízo final e condenará uma geração por não ouvir o Evangelho, né? Quando Jesus fala sobre Cafarnaum e Betsaida, Cafarnaum, Corazim e Betsaida, né, que ouviram a mensagem e não deram crédito a Cristo. Então Jesus ele fala que Sodoma e Gomorra e Nínive se levantariam no juízo e condenariam porque essas pessoas não ouviram, não se arrependeram, não se converteram, não se arrependeram nem se converteram ao ouvir o Evangelho. E no caso de Nínive, uma geração toda ouviu a mensagem do profeta e não só se arrependeu, mas se converteu. Ou seja, Cristo está falando de uma geração inteira de pessoas que antes viviam na prática do pecado e que, ao ouvir a palavra de Deus, se converteram e se arrependeram. Então, a mensagem da reconciliação, ela precisa ser pregada. E Cristo nos instrui, né, como devemos anunciar para que todos compreendam e se arrependam de seus pecados, né? É o que nós podemos encontrar lá em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, versículo 7 até o versículo 13, que diz... Marcos capítulo 6, versículo 7 até o versículo 13, e diz assim: chamou os 12 discípulos e começou a ensiná-los, a enviá-los 2 a 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que não levasse nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partir. E se vocês forem mal recebidos no lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos seus pés, como protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para as pessoas se converterem, para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo com óleo. Observe que Jesus Cristo ele ensina aos discípulos a anunciar esse evangelho da reconciliação, a anunciar esse evangelho do arrependimento. E uma das coisas importantes aqui é que ele diz que quando entrasse numa casa, eles deveriam ficar ali até partir, até sair de lá. Ou seja, o evangelismo que Cristo estabelece para os discípulos não é esse evangelismo que muitas das vezes hoje é feito. Você precisa chegar, você precisa entrar na casa, você precisa conhecer as pessoas e você precisa entender como a vida daquelas pessoas estão, entender quais são os conflitos, entender quais são os problemas, entender por onde você deve começar a fazer o trabalho de ajustamento, o trabalho de orientação, o trabalho de aconselhamento no processo de evangelização. Às vezes você
precisa escutar mais do que falar, porque é preciso ouvir para entender o que as pessoas pensam, o que elas estão passando, o que elas estão vivendo, para depois sim você começar a falar e orientar as pessoas. Por isso Jesus Cristo mandava: olha, vocês vão entrar numa casa, saúdem com a paz do Senhor. Se tiver um filho da paz ali, a paz vai repousar ali e ali vocês permaneçam. Se vocês não forem recebidos, então tudo bem, saiam dali, vão embora, vão para outro lugar. Ou seja, não precisa entrar em contrito, não precisa entrar em conflito, né? Esse é um dos pontos importantes que nós precisamos levar em consideração, né? E Cristo, ele nos ensina isso, né? E tem um ponto interessante nisso, por quê? Porque quando nós nos preocupamos em atender as pessoas em todas as suas necessidades, né, nós percebemos que essa é a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele não deseja deixar ninguém para trás, né? Então, ninguém fica para trás, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, ele quer alcançar a todos, né? Se nós formos observar, tem aquela passagem que Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem até mim, e todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Cristo de maneira nenhuma lançará fora aquele que chegou até ele por meio do Evangelho. Isso é não deixar para trás. Muitas das vezes, nas próprias igrejas, as pessoas deixam os outros para trás, porque naquele momento aquela pessoa aparentemente parece ser rebelde, parece não levar em conta, não levar a sério tudo que é anunciado, tudo que é pregado, tudo que é orientado. Mas aquele é o momento de conflito daquela pessoa. Então nós precisamos entender o momento daquela pessoa para tentar ajudá-la, não abandonar, não deixar para trás, porque ela chegou ali, ela ouviu o Evangelho uma vez, ela atentou para as palavras que foram ditas, ela chegou até Cristo. Cristo não mandou para fora. Muitas das vezes nós expulsamos os membros pela nossa própria, não digo ignorância, mas pela nossa, pela nossa insensibilidade, né? Então, o processo de arrependimento, ele pode ser encontrado em Atos, né? Capítulo 2, versículo 37 ao versículo 41, que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos, né, os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, né, eles testificavam e os exortavam dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados naquele instante, naquele momento, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E observe que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui tem um ponto importante: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam, né? Perseverando unânimos
unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando sempre a Deus, né, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós temos que levar em consideração aquele ponto inicial de Jonas. Por que na igreja primitiva se acrescentavam todos os dias, se acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos? Porque eles tinham convicção, eles tinham certeza, eles criam naquilo que eles pregavam. Eles tinham uma fé absoluta naquilo que eles estavam ensinando. E isso comove, isso move o coração do pecador na direção de Deus. Então é preciso, nós que vamos evangelizar, você que vai sair para evangelismo, é preciso que você tenha convicção e certeza da mensagem que você vai estar pregando. Você precisa ter convicção e certeza de que essa palavra não é apenas uma palavra na qual você aprendeu na escola bíblica, ou então aprendeu na igreja, ou então aprendeu na escola dominical, no departamento de educação cristã, mas essa convicção ela tem que partir da experiência de vida, da tua experiência com o Evangelho, da tua vivência com o Evangelho. Por isso que quando Cristo manda os discípulos a evangelizar, ele manda sem levar bolsas, sem levar sandálias, roupas. Por quê? Porque isso significa, de uma forma alegórica, argumentação. Nós precisamos levar o Evangelho na singeleza de nossa própria existência. E nós precisamos também atentar para aquilo que Paulo ele escreve, quando ele dá o testemunho desse processo de aquebrantamento de coração. Ele diz: agora folgo não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês foram contristados não para ficarem deprimidos, mas vocês foram contristados. O que vem a ser isso? Vocês foram convencidos, vocês tomaram um choque de realidade, vocês agora entendem a situação de vocês, mas vocês não precisam ficar tristes. Ou seja, a tristeza de vocês tem que levar ao arrependimento. A tristeza de vocês em saber qual é a sua realidade tem que levar a uma mudança de atitude. E aí ele continua: pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, observe que a tristeza de Deus ela leva ao arrependimento. Ela leva a mudança de atitude. E essa mudança de atitude não leva à tristeza, não leva à frustração, não leva a desilusão, mas leva para a vida. Mas em compensação, a tristeza do mundo ela opera a morte, porque as pessoas, quando elas se frustram no mundo, elas acabam por mergulhar na depressão. E quase sempre a depressão mundana, a depressão do mundo, tem levado à morte. E aí entra um ponto importante que nós precisamos levar em consideração. Muitos evangélicos, pastores, líderes religiosos, hoje, têm entrado em estado de depressão, têm entrado em um processo profundo, em um estado profundo de depressão. Mas por quê? Porque os objetivos, porque as metas, porque aquilo que move a vida deles não é o Evangelho. Porque muitos pastores hoje têm enveredados por esse problema, por esse mal do século, que é a depressão. Porque eles têm uma meta a atingir, eles têm uma cota a atingir. Se eles não alcançarem
um percentual de recursos, eles são transferidos. Se a tua meta, olha, esse mês eu tenho que bater minha meta é de 100 mil reais, é de 15 mil reais, é de 20 mil reais, de 50 mil reais. Ou seja, eles trabalham não mais pelo evangelho, mas eles trabalham pelo dinheiro. Porque muitos evangélicos têm se suicidado também. Porque eles, ao invés de encontrarem a solução para suas vidas, a orientação, o ajustamento, o equilíbrio por meio do Evangelho da Graça e por meio de Cristo, eles encontram soluções paliativas, encontram verdadeiros placebos, que são aquelas pílulas de papelão, né, dada para pacientes que estão com problemas psicológicos e que quando eles tomam aquilo acreditam que estão doentes, mas não estão doentes, era um problema apenas psicológico, então o placebo é administrado e eles, ao tomar aquilo, eles acreditam que estão bons. E estando com um problema psicológico, acabam ficando bons mesmo. Mas o grande problema disso dentro da igreja é justamente esse. É que muitos têm tomado placebo, né, achando que estão tratando de uma coisa e estão adoecendo cada vez mais. Estão jogando para debaixo do tapete sua condição de vida. Estão jogando para debaixo do tapete sua personalidade, o que eles são de fato. Jesus Cristo não quer ter em seu meio pessoas que usam máscaras, pessoas que vivem de aparências. Deus quer de nós aquilo que somos de fato, por mais que seja o pior possível, não importa. É Ele que vai transformar, Ele que vai mudar. Quando você depara com um líder religioso que diz que tem a fórmula da mudança, e quando você percebe que a fórmula da mudança não passa de autoajuda, muitas pessoas entram em frustração, porque seguem os passos, 10 passos para isso, 7 passos para isso, 7 atitudes disso e daquilo outro, e quando eles colocam em prática não funciona, então eles entram em depressão, dizendo que Deus os abandonou. Por isso que a tristeza do mundo opera a morte. Porque por mais que essas pessoas se julgam e dizem que estão na graça, estão vivendo na graça, estão nas igrejas, elas estão ainda no mundo. E quando eu falo mundo, eu falo não dessa realidade, desse mundo que nós vemos, mas de um mundo que está além daquilo que nós vemos. É o mundo da transgressão, o mundo da perversão, o mundo do engano, o mundo das utopias. Então o apóstolo Pedro, ele fala que as promessas de Deus seguem o curso natural do tempo, né? E qual o tempo? O tempo dele mesmo, o tempo de Deus, e que elas jamais serão tardias, mas elas se cumprirão no devido tempo. Ainda que muitos a tenham por tardias, né? O fato delas aparecerem demora um certo tempo, né? E por que demora? Porque tem um motivo. E qual é esse motivo? O motivo nós podemos encontrar lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 21 e 22, onde nós lemos: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Parece até tardio, né? No entanto, o tempo que é dado para a humanidade é para que se arrependam, para que as pessoas se arrependam de sua prostituição. O arrependimento, ele é o fruto da correção de Deus em nossas vidas, né? Tudo isso para que não sobrevenha sobre nós, né, o juízo de Deus, que está preparado, né, para aqueles que não se arrependerem. Esse é um dos pontos importantes, né? O arrependimento, ele tem como símbolo o batismo nas águas, que na maneira como está biblicamente demonstrada, nós
temos a consciência, sabemos perfeitamente que ela é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra forma. Mesmo porque quando se fala de nome, nós estamos falando da própria pessoa de Cristo, do caráter desse que carrega o nome. É por esse motivo, por este motivo, não encontramos nenhum outro registro bíblico de batismo sendo ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os registros da execução do ato propriamente dito foram em nome de Jesus Cristo. Então, o arrependimento, a conversão e o arrependimento, elas seguem esses preceitos. E o sinal, o sinal disso tudo é o batismo. Então nós chegamos ao final aqui da nossa terceira lição. Que Deus abençoe a todos, espero que todos tenham compreendido nessa nossa recapitulação, e sempre estaremos fazendo a nossa recapitulação aqui sobre cada tópico do nosso estudo, tudo que eu preciso saber para ser salvo. Então você, se quiser fazer uma visita para a gente aqui no bairro da Igreja Pentecostal do Mutirão, dê uma passada lá, visite. Você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Departamento de Educação Cristã, na nossa série de estudos, tudo que eu preciso saber para ser salvo, tudo que eu preciso fazer para ser salvo. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.